Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Vasco, que venceu o Atlético Mineiro por 2-0 em São Januário, e o que chamou a atenção foi a presença de uma bandeira entre torcedores do Vasco. Bandeira da Grécia, em referência a Evangelos Marinakis. Torcedor cruzmaltino tem deixado muito clara sua preferência pelo magnata grego que negocia a compra da SAF do clube. Bora falar agora sobre o que ainda está em jogo no Campeonato Brasileiro para a última rodada. Só para lembrar, tem mais 2 partidas nessa quinta-feira e a definição do torneio no próximo domingo com a rodada completa. O título do Campeonato Brasileiro ainda está em jogo. O Botafogo venceu o Internacional por 1-0 em Porto Alegre, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2-1 em Belo Horizonte. Dessa maneira, a distância se manteve em 3 pontos a favor do Botafogo. O Fogão só precisa de um empate contra o São Paulo no Newton Santos no próximo domingo para se sagrar campeão brasileiro pela primeira vez desde 1995. Até o Abel Ferreira meio que já jogou a toalha. O Verdão precisaria vencer o Fluminense em casa e torcer por uma derrota do Botafogo contra o São Paulo, que não tem batido ninguém. Outra disputa para a última rodada, a última vaga na pré-Libertadores. O Corinthians assegurou sua classificação nessa quarta-feira com a derrota do Cruzeiro. E a disputa nesse momento se dá entre Bahia e Cruzeiro. O Bahia tem 50 pontos, o Cruzeiro aparece com 49. O Bahia só precisa vencer o Atlético Goianiense em casa para confirmar o 8º lugar e a última vaga na pré-Libertadores. Já o Cruzeiro vai precisar torcer por um tropeço do seu rival. O Bahia não vai poder vencer. O Cruzeiro também vai precisar vencer o Juventude em Caxias do Sul. Terceira situação importante, a definição das últimas vagas para a Sul-Americana. Vale a lembrança de que os 4 últimos times caem, e aí o 16º e o 15º colocados nem caem e nem vão para a Sul-Americana. O restante dos times que não foi para a pré-Libertadores ou para a Libertadores vai para a Sula. Nesse momento, o Grêmio com 45 pontos, o Juventude com 45 pontos, o Atlético Mineiro com 44, o Atlético Paranaense com 42 e o Fluminense com 40 brigam por 3 vagas. 2 desses times vão ficar fora da disputa, com a lembrança importante de que o Fluminense e o Atlético Paranaense entram em campo nessa quinta-feira. O Atlético Paranaense recebe o Red Bull Bragantino, enquanto o Fluminense recebe o Cuiabá. E esses jogos também têm papel importante na última definição em relação aos rebaixados. 4 times caem, o Cuiabá, que é o lanterna, e o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna, já caíram, restam 2 vagas. Criciúma, que perdeu para o Flamengo, está muito ameaçado de rebaixamento. Pode ter seu destino decretado nessa quinta-feira se o Atlético Paranaense ao menos empatar e o Fluminense vencer o Cuiabá. Essa combinação de resultados elimina quaisquer chances de Red Bull Bragantino e Criciúma escaparem da degola. Hora de falar sobre Oscar, que enfim está livre no mercado. Ele se despediu do Xangai Port nessa segunda-feira, com direito a um gol no empate em 1 contra o Gwangju, time da Coreia, na Liga dos Campeões da Ásia. O contrato do Oscar se encerra em 31 de dezembro e não houve a possibilidade de uma prorrogação do vínculo, porque na China criou-se um novo teto salarial. Ele ganhava 25 milhões de dólares por temporada, o novo teto salarial de 3 milhões de euros. Só para você entender o tamanho da importância do Oscar no futebol chinês: 248 jogos, 77 gols e 141 assistências. O Oscar foi o jogador mais caro contratado na história do futebol chinês, 60 milhões de euros. E ele deixa o clube com uma receita, com pagamento em salários de 240 milhões de euros ao longo desses 8 anos. Se a gente trouxer para a nossa moeda hoje, com uma cotação bem mais alta do que anos anteriores, daria para dizer que o faturamento do Oscar girou na casa de 1,5 bilhão de reais. A grande pergunta é: onde é que o Oscar vai jogar a partir de agora? São Paulo, Internacional, Cruzeiro e também o Flamengo são os principais interessados. O Oscar ainda não se pronunciou, não se posicionou, embora tenha dito na entrevista coletiva de despedida lá no Xangai Port que nos próximos dias ou semanas tomará sua decisão ao lado da sua família. Major League Soccer é uma possibilidade, convites para a Arábia existem, também pintou uma oferta do Urawa Red Diamonds, time do Japão. Estou para dizer para vocês que ele está entre uma proposta do futebol brasileiro ou jogar na Major League Soccer, até porque ele já havia demonstrado recentemente em entrevista à Folha a vontade de estar um pouco mais perto da sua família. Vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Falar, óbvio, sobre a importante vitória ontem sobre o Atlético Mineiro por 2-0
um show à parte do Felipe Coutinho, que realizou de fato a sua estreia. Vale também destacar aqui o Jair, vale destacar o Alex Teixeira. Na zaga, o Léo, muito sólido, muito confiante. Parabéns aí ao Léo e também ao Jair no meio de campo, como primeiro volante, ajudando a zaga. Eu quero saber, torcedor, a sua opinião. Qual foi o maior destaque dessa vitória? Qual foi o maior destaque dessa partida? O que mais lhe chamou a atenção? O que foi o divisor de águas para essa vitória que culminou na classificação para a Copa Sul-Americana, algo que não acontecia desde 2019. E agora o Vasco volta a disputar uma competição internacional. Quem sabe aí algo que vá lembrar aquele ano de glória de 2000 na conquista da Copa Mercosul de virada contra o Palmeiras por 4-3. Será que chegou o momento, chegou a hora do Vasco desfrutar dias como esse, de conquistar um título internacional? É o momento. Claro, trazer alguns destaques da partida de ontem. Felipe Coutinho brilhando com um gol, com uma assistência, com um lindo passe ali, achando o Verratti. Um jogo que foi importante desde o início, com o apoio do torcedor. Eu quero aproveitar nesse vídeo e mandar um abraço para milhares de torcedores que estavam no entorno da barreira do Vasco. Off Rio, a galera ontem de norte a sul invadiu São Januário. Conversamos com torcedores vindo do norte, Maceió, vindo do Rio Grande do Norte, vindo de Manaus, Palmas, Tocantins, a galera de Santa Catarina, a galera de Itajaí, Espírito Santo. Torcida do Vasco, um show à parte. Parabéns por tanto amor, apoio, sentimento que não para, né? E falando mais sobre a partida, ontem foi até meu questionamento para o Felipe na última pergunta da coletiva. Muito importante a coletiva de ontem. O presidente Pedrinho agradeceu demais até o Felipe ter mantido, né, a sua estrutura emocional por conta de perder seu pai, o seu irmão, e depois disso foi lá, treinou o Vasco. E eu perguntei ao Felipe sobre essa quebra de tabu. O Vasco ontem encerra em números jejuns importantes. 5 jogos sem vitória, 6 jogos sofrendo gols, 6 jogos sem um gol do Verratti, 8 jogos sem gol do Felipe Coutinho, 14 jogos sem assistência do Piton. Aí eu pergunto, torcedor, esse resultado, essa quebra de tabu, de jejum, foi devido, obviamente, à mudança tática. O Vasco estava há mais de 20 partidas insistindo num 4-3-3. O Rafael Paiva, por exemplo, que fez um ótimo trabalho no início, eu quero até agradecer aqui o Paiva, que ele tenha muito sucesso na sua carreira. A gente aqui não dispensa, não joga fora o trabalho que ele fez no início, mas ele acabou morrendo abraçado, né? Entre aspas, né? Morrendo abraçado com esse sistema e com alguns jogadores que ele vinha insistindo como titular, por exemplo, como Pablo Galdames, jogadores que no momento já estão dispensados pelo Vasco. Então o fato é que uma mudança tática já provocou uma mudança no time. O Felipe ele vem num 4-4-2 ou num 4-3-2-1. O Vasco se comporta em campo defensivamente, no meio de campo muito bem, pegando um Atlético Mineiro ali desmantelado por conta de ter ido mal nas últimas competições, na final, e o Vasco aproveitou a sua atmosfera, aproveitou esse momento e foi para cima. Você vê um momento em que um jogo em que o Vasco não sofre gols e que de fato o Léo Jardim não precisou fazer defesas difíceis, como acontece em muitos jogos, que o Léo Jardim acabava salvando o Vasco. E ontem, pelo contrário, o meio de campo povoado, meio de campo muito sólido, com o Matheus Carvalho, com o Jair, fazendo uma partida excelente, cara, excelente. Ontem tivemos o retorno do Paulinho também, o Alex Teixeira de titular, seguro, confiante. Claro, agora é olhar para o Cuiabá, é um jogo importante. Nós vamos, inclusive, acompanhar o Vasco no embarque
para Cuiabá. Último embarque da temporada, né, para o Vasco, se tratando de Campeonato Brasileiro. O Vasco que tem essa missão importante, vencer o calor, né, do Centro-Oeste. É um calor forte em Cuiabá. E outro detalhe, é um jogo importante porque o Vasco pode chegar a nono lugar no Brasileirão, ter ali uma premiação de 29 milhões, sobretudo uma classificação direta para a terceira fase da Copa do Brasil. Então, tem objetivos em jogo. Então, é manter esse foco, é manter essa pegada, ir para cima e buscar a vitória fora de casa. Terminar bem o Campeonato Brasileiro. Eu acho que se despediu muito bem de São Januário. Não tinha cenário melhor. Coutinho dando show. Coutinho saiu muito emocionado. Inclusive, posso colocar aqui na tela final desse vídeo a zona mista para você acompanhar. Tivemos também, né, a demissão, mais uma demissão aí no Campeonato Brasileiro, do técnico Gabriel Milito. Após aí 12 jogos sem vencer, o Atlético Mineiro, ontem até o Vitor veio na coletiva, o Atlético Mineiro que também agora tem objetivo de ir em busca de um técnico para a próxima temporada. Tem inclusive alguns nomes, né? Até surge o nome do Luiz Castro como alvo do Atlético Mineiro. E agora o objetivo do Vasco, né, se manter em busca dessa nona colocação. E a gente vai falar sobre o Daverson que saiu chorando ontem na zona mista, por conta, né, do vestiário, por conta de tudo que aconteceu, né, que acabou culminando na demissão do treinador do Galo. Galera, vamos aqui agora falar sobre o Evangelos Marinakis, que se aproxima do Vasco, cada vez mais próximo, o grego milionário. Ele que deu entrevista à Sky Sports, falou sobre o seu perfil, o perfil, né, de um clube que ele busca, e o Vasco tem todo esse perfil, o Vasco tem todas essas características, né? Trata-se de um projeto muito grande, trata-se de um projeto ambicioso, trata-se de uma torcida que abraça, então tem tudo para dar liga, essa é a realidade. Evangelos Marinakis envia representante ao Rio de Janeiro para agilizar o processo da compra do Vasco. Um homem de confiança do grego chamado Dimitri está hospedado na Zona Sul Carioca para conversar com a diretoria vascaína em breve. Dimitri, inclusive, teve uma reunião considerada positiva com o escritório que representa a 777 Partners no imbróglio com o Vasco na Justiça. Evangelos Marinakis vê o Vasco como um grande potencial e quer agilizar o mais rápido possível na compra do futebol vascaíno. Informação que veio do canal Atenção Vascaínos sobre essa aproximação, sobre agilizar todo o processo. E para finalizar aqui a informação, Gabriel Peck vira alvo da Europa. Times como Liverpool, Arsenal, Newcastle, Atlético de Madrid e Inter de Milão. O contrato do atacante com Los Angeles Galaxy vai até 2028. O Vasco possui 30% dos direitos econômicos do jogador do camisa 11 do Los Angeles Galaxy. Então, o Gabriel Peck aí virando alvo da Europa. Galera, eu vou ficando por aqui. À tarde eu volto com mais notícias e informações do Gigante da Colina. Não é inscrito? Inscreva-se, compartilhe esse vídeo com o torcedor Cruz Maltino. Tamo junto, até o próximo. Um abraço. Isso aí, torcedor Cruz Maltino. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí com as informações do Vasco. Peço que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo aí para mais vascaíno. Tá sempre recebendo aqui as notícias do Vasco da Gama no nosso canal Eterno Vasco Oficial, sempre buscando trazer as informações em primeiríssima mão para você, torcedor vascaíno, ficar super bem informado de tudo o que acontece no Vasco da Gama. Nosso muito obrigado a você que já é inscrito, e você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral, estamos buscando aí os 25 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado.